Boa noite, povo de Deus. Graça e a paz a todos. Shalom. Estamos aqui, para compartilhar a palavra do Senhor nesta noite para os corações dos irmãos. E creio que, como o Espírito Santo vai testificar no meu coração para eu ministrar esta palavra, também assim testifique no coração de cada um que vai ouvir esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Primeiramente quero estar aqui fazendo uma oração em agradecimento a Deus por este momento, por esta palavra, por esta rica oportunidade que Ele nos concede de ministrar a palavra dEle, de falar do amor dEle, de estar na presença dEle. Amém? Pai, nesta hora eu quero agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor porque o Senhor me dá esta oportunidade de ministrar a sua palavra. Quero pedir ao Senhor, usa a minha vida como um canal de bênção, para ser bênção para outras pessoas que, ao ouvir esta palavra, que o Teu Espírito Santo de Deus fale no coração de cada um através desta palavra. Ministra e fala de uma forma linda, tremenda e especial ao meu coração, para que eu seja ferramenta nas Tuas mãos para abençoar vidas através desta palavra, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Então, a palavra que eu tenho para estar ministrando nesta noite está no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Vou estar lendo esta palavra e creio que esta palavra vai servir de edificação para a sua vida. Amém? Assim tem um subtítulo aqui na minha Bíblia que fala no caminho de Emaús, Muitos falam 2 discípulos de caminho de Emaús, Então vamos estar lendo a palavra. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversava a respeito de tudo o que havia acontecido. Quando conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus o Nazareno? Respondeu ele. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os sacerdotes e as autoridades entregaram para ser condenado à morte, crucificado. 21. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o 3º dia desde que tudo isto aconteceu. Amém? Eu quero estar lendo até aqui, porque tem mais alguns versículos e vai tomar muito tempo, Nosso vídeo é um vídeo meio curto. Glória a Deus por isso, Vamos usar as ferramentas que a gente estamos tendo, Então aqui eu aprendo com esta palavra aqui, os 2 discípulos a caminho de Emaús, que quando Jesus foi pego pelas autoridades, que foi entregue para morrer na cruz do Calvário, ali um preço de cruz de sangue, ali os discípulos,
se desesperaram. Aqui, qual eu li aqui no último versículo aqui, 21, né? Que fala, né? E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel, né? Aí a parte B fala, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isto aconteceu. Então eu vejo aqui, mediante esta palavra, que esses dois discípulos, né? Jesus foi pego, crucificado na sexta-feira, eles ficaram na sexta-feira, no sábado, e pelo domingo eles começaram a caminhar em direção a Emaús, falando das coisas que aconteceram, com o rosto entristecido, olhando somente naquilo que tinha acontecido na sexta-feira. E que eu aprendo com isso? Muitas das vezes o próprio Jesus está caminhando conosco e a gente fica somente olhando no passado, olhando nas tragédias que aconteceram no passado, nas decepções, nos enganos e tantas coisas que talvez nos entristeceu no passado. A gente fica preso olhando, conversando e caminhando em direção a Emaús. Emaús, quando você sai de Jerusalém para ir para Emaús, é uma cidade que é uma descida. Então eu vejo com isso, muitas das vezes as pessoas descem depois que eles têm uma decepção. Que como descem? Eles se entristecem. Talvez quer parar a caminhada, não quer mais crer em Jesus, talvez não quer mais ir na igreja, não quer participar de uma célula. Ah, este meu líder não me agrada. Ah, ele falou isso que não deveria fazer. As pessoas se decepcionam. E aí eles querem ir em direção a Emaús. Aí eles têm uma descida. E essa descida tem um alto preço a ser pago. Porque quando nós está caminhando em direção a Emaús, nós não está olhando no que Jesus tem preparado para nós. Nós não estamos olhando nas coisas que Ele vai fazer por nós. Porque eu vejo, mediante esta palavra, que esses discípulos, esses dois discípulos, que a Bíblia só menciona o nome de um, chamado Cleopas. Mas o outro, a Bíblia não justifica, não fala o nome dele, né? Então eu vejo que esses discípulos caminhavam com Jesus, estavam junto com Jesus, mas não conhecia o próprio Jesus, não conhecia a palavra. Muitas das vezes nós estamos caminhando com Jesus, nós somos discípulos, estamos indo numa igreja e nós não conhecemos o próprio Jesus. O Jesus do milagre, o Jesus da ressurreição, o Jesus que teve que morrer na cruz do Calvário para dar para mim, para você, uma certeza de uma vida eterna. Esses discípulos não estavam crendo nisso. Eles não conheciam o próprio Jesus, não conheciam a palavra. Então, por isso, meus amados, que nós temos que ler a palavra, nós temos que todo dia ter nosso momento de intimidade com Jesus para nós conhecer Jesus. Não adianta nós só caminhar com Jesus e não ter intimidade com Ele. Nós temos que ter intimidade com Jesus. Esquecer das coisas que estão para trás. Esquecer das decepções da sexta-feira. Mas vamos se alegrar porque o domingo é o domingo da ressurreição. É um domingo de coisas novas. É um domingo que as profecias irão acontecer. O profeta Isaías falou, Moisés falou e tantos outros profetas falaram de Jesus. E esses discípulos caminhavam com Jesus.
mas não estava crendo em Jesus, não estava crendo nos profetas que foram levantados para profetizar sobre a vinda de Jesus nesta terra. Então vamos ter mais intimidade com Jesus. Porque quando a gente está olhando no passado, nas dificuldades, os nossos olhos não estão abertos para enxergar Jesus. Pode Jesus estar caminhando junto conosco, como estava caminhando com aqueles discípulos, aconselhando, falando da palavra, e esses discípulos estavam cegos, não enxergavam Jesus. Mas quando chegou na onde esses dois discípulos iam ficar, ali já estava se findando a tarde, já estava escurecendo, e esses dois discípulos falou: fique conosco, já vai ficar tarde, já vai se findar, é perigoso, venha conosco. E esses discípulos entraram dentro da casa com Jesus, e Jesus, como sempre, todo momento que ele entrava numa casa, que ele caminhava, ali tinha um momento de comunhão, tinha um momento de comer alguma coisa, de partir o pão. E ele partiu o pão ali dentro daquela casa com aqueles dois discípulos. E no momento que ele partiu o pão, os olhos dos discípulos foram abertos. Eles enxergaram que era o próprio Jesus. E naquele mesmo instante, Jesus saiu, sumiu da presença dele. O que eu quero falar para vocês através disso? E que o Espírito Santo ministra no meu coração através disso? Que no momento do partir no pão, que é o momento da comunhão com o Senhor, o momento de você estar na mesa, momento de agradecimento, momento de honra, de alegria. É neste momento que o Jesus está ali partindo o pão, que eles reconhecem o próprio Jesus. O que eu quero dizer através disso? Chama Jesus para dentro da sua casa, chama Jesus para fazer parte do momento ali, sentar na mesa, no partir do pão, de comunhão com a sua família, que as escamas dos seus olhos vão ser caídas. E você vai conhecer Jesus. E você vai entender a palavra que Jesus quer ministrar no seu coração. Porque no momento que as escamas caíram dos olhos deles, eles falaram um para o outro: não ardia o seu coração? Você não queimava o seu coração no momento que ele falava conosco? Porque eles reconheceram Jesus. Só no momento que eles tiveram união. No momento que eles participaram do pão. Por isso que é muito importante, amados irmãos, não deixe de participar da ceia do Senhor. Momento de comunhão. Não deixe, porque este é um momento muito especial. Domingo agora é Santa Ceia. Não deixe de ir na igreja fazer parte do corpo de Cristo, participar da ceia do Senhor, para comer o pão, que simboliza o corpo de Jesus, o vinho, que representa o sangue de Jesus, para nós termos um mês de vitória, um mês abençoado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, irmãos. Então, irmãos, não vou me dialogar mais através desta palavra, uma palavra gostosa de ministrar, que dá vontade de prolongar mais, mas os vídeos ficam muito longos, né? Então eu não quero fazer isso. O que eu quero dizer para vocês: não olhe o que aconteceu na sexta-feira, mas olhe o que foi acontecido no domingo. Houve uma esperança, houve paz. As palavras se cumpriram que Jesus falava, que ele iria morrer, mas no terceiro dia
ele ia ressuscitar. Jesus teve que aparecer para os discípulos. Depois da morte dele de cruz, ele ainda ficou andando 40 dias nesta terra, apresentando aos discípulos, aconselhando os discípulos, para depois ele subir para a glória. Então, vamos caminhar com Jesus. No momento que estiver queimando o nosso coração, vamos falar assim: Jesus, não deixe que esse fogo se apague. Não deixe que esta brasa se apague no meu coração. Vamos andar comigo. Me ensina a não olhar somente o que aconteceu na sexta-feira, nas tragédias, nas decepções. Porque eles se espelhavam em Jesus. Eles creram que Jesus era o único que ia trazer a redenção para Israel, que ia talvez tirar aquele povo tão incrédulos, ladrões, que ia trazer a salvação para Israel. Mas Jesus morreu numa sexta-feira e ressuscitou domingo para cumprir as Escrituras, para que eu e você tenhamos um direito de estar junto com Ele um dia na glória para a vida eterna. Deus abençoe vocês, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Eu amo cada um de vocês. Vocês são muito especial para mim, porque vocês é um povo que vão morar no céu. É um povo que talvez já olhou muito para sexta-feira, mas hoje vocês estão focados no domingo de redenção. Que a paz do Senhor seja com todos vocês, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.